Seja você profissional ou estudante de enfermagem, medicina ou qualquer outra profissão da área da saúde, provavelmente você já deve ter tido muita dúvida na hora de interpretar um eletrocardiograma. Então hoje eu vou te dar algumas dicas de como interpretar de uma forma rápida e objetiva o ECG. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Enfermagem Total. E sim, é isso que eu falei para vocês aí na introdução. Hoje a gente vai conversar sobre o eletrocardiograma, como fazer a interpretação de uma forma simples, rápida, né? Quais pontos a gente tem que observar na hora de fazer aquela primeira interpretação, né? Muitas pessoas até me perguntam, mas Fábio, enfermeiro vai tomar algum tipo de conduta na hora do ECG, alguma coisa? Pode até tomar, dependendo da instituição, dependendo do protocolo institucional. Todavia, em qualquer instituição onde você trabalhar, seja um pronto atendimento, seja uma UTI, caso não tenha um técnico de ECG nesse local, vai ser a enfermagem que vai executá-lo. E é muito interessante, né, proativo da nossa parte, que nós já realizemos a leitura, né, desse ECG, a leitura, gravação, né, ali, escrever o ECG, e na sequência a gente já faz uma primeira interpretação para já fazer essa discussão junto com o profissional médico, o cardiologista, seja qualquer outro profissional da equipe multi que vai estar junto conosco. Então é muito importante que a gente faça essa primeira interpretação para a gente já entender o que está acontecendo, já ter um primeiro start e a partir disso, inclusive, complementar o nosso processo de enfermagem. Então essa daqui não é uma aula só para enfermeiros, se você está pensando, um enfermeiro que vai fazer essa leitura. Não. Uma interpretação rápida, saber se... A gente vai ver os tópicos ali mais para frente, mas saber se a frequência está ok, né? Saber se tem algum tipo de interferência nesse exame, também é função do técnico de enfermagem. E muitas das vezes, quase 100% das vezes, é ele que realiza realmente a leitura, né? A gravação do ECG. Então, antes da gente ir para os slides rapidinho, eu vou te pedir rapidão para você só se inscrever aqui no canal. Se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar. A gente tem vídeo 2 vezes por semana e nos finais de semana nós temos o nosso podcast aqui no Enfermagem Talk, onde eu trago convidados para bater um papo conosco e a gente aprender alguma coisa nova com eles. Também já clica nesse botãozinho do gostei aqui embaixo porque ajuda demais o canal. O algoritmo do YouTube entende que esse é um vídeo bacana, que mais pessoas precisam ver, né? E acaba indicando para mais pessoas. Então, um cliquezinho e você já me ajuda bastante. Bom, então aqui já nos nossos slides vamos estar conversando um pouquinho sobre a interpretação do ECG. Antes de mais nada, vamos pensar aqui, né? Para que o enfermeiro vai fazer essa interpretação? É muito do que eu falei já para vocês ali. A gente vai fazer uma avaliação inicial desse nosso paciente, né? A gente vai ter uma primeira impressão, uma primeira análise, né, de como está a função cardiovascular, de como está a questão do débito cardíaco deste paciente pela interpretação rápida, né? Uma interpretação não detalhada, não vamos entrar em cargos até de outros profissionais. Claro que se você for enfermeiro cardiologista, né, especialista em cardio, você vai saber fazer uma leitura mais aguçada, né, mais detalhada do ECG, mas não é necessário que todo mundo, que todo enfermeiro, que todo técnico saiba fazer essa avaliação detalhada. O importante é que a gente saiba identificar algum tipo de alteração, saber quando o paciente precisa da avaliação de um especialista. E o foco da aula, né? Por que você está aqui assistindo esse vídeo? A gente vai aprender a identificar o padrão de normalidade. Então, saiu disso que a gente vai ver aqui na aula, né, de uma forma rápida. Claro, isso tudo eu vou ensinar vocês a fazer uma avaliação aqui, gente, vai durar menos de 30 segundos, tá? Para você fazer essa avaliação. Claro, até 1 minuto, vai. Ela vai durar. Então, é uma avaliação muito rápida, não é uma avaliação detalhada. Então, você vai aprender a ver a normalidade. A partir daí, qualquer coisa que saiu desse eixo que a gente vai conversar aqui é alteração, caso da gente chamar especialista para estar vendo. Entendendo então aqui o que é o ECG. O ECG é a representação do funcionamento elétrico do coração e pode evidenciar, além do ritmo e frequência cardíaca, que são importantíssimos que a gente veja, se tem alguma alteração na condução do estímulo elétrico durante o círculo cardíaco. Então, o ECG ele vai estar evidenciando para a gente a função elétrica, tá, do coração. Então essa análise do ECG ela vai contemplar para a gente desde quando sai o estímulo elétrico ali do nó sinusal, né, que está ali um pouquinho acima do nosso átrio direito do coração, ele vai despolarizar os átrios, vai chegar no nó sinoatrial, né,
átrio ventricular, na verdade, se o atrial está em cima, o átrio ventricular lá embaixo, e vai despolarizar depois os ventrículos. Então a gente vai evidenciar quanto tempo está demorando para esse estímulo chegar. Será que está descompassado? Será que está compassado? Será que tem alguma interferência? Será que está bloqueado? Isso, né? Que é o bloqueio de ramo, né? Que muito se fala. Então, isso tudo é evidenciado aí no ECG para a gente. O ECG é importante a gente lembrar que ele é padrão ouro. Ele é um exame barato de se fazer e ele evidencia muitas e muitas doenças da condução elétrica do coração. Então, ele é muito importante e é muito bom, porque ele é barato, né? Não exige grandes mirabolantes preparações do paciente. Não, uma preparação simples do paciente, estando calmo, a gente já consegue realizar esse exame com eficiência. E o que é o ECG normal? Né? O padrão dito como normal, né, que compreende a fisiologia do ciclo de estimulação elétrica do coração normal, é quando o ECG mostra um ritmo regular, sinusal, com frequência entre 60 e 100 batimentos por minuto, claro, aqui falando de um adulto saudável, sem alterações no padrão de condução. Então, são exatamente esses 4 pontos que eu vou ensinar vocês a avaliar hoje. Vamos aprender a avaliar um ritmo regular, um ritmo sinusal, ver se a frequência está entre 60 a 100 e se não tem nenhuma alteração no padrão de condução. Começando aqui entendendo o que funcionam, o que significam essas linhas todas, né? Então aqui a gente vai ter onda P, que é essa bonitona aqui, essa primeira. Onda P significa para a gente que o átrio despolarizou, tá? Então o sinal elétrico saiu ali do nosso sinusal, despolarizou os átomos. O que significa despolarizar, Fabio? Basicamente, não vamos entrar aqui em méritos de bioquímica, né? Senão a aula vai ficar mais longa do que ela já vai ser. A gente teve a sístole, né? Desse átrio. O átrio, liberou, né? Ele bombeou, né? O átrio desse coração. Então, o átrio enviou o sangue pro ventrículo. Então, ele tem esse estímulo de estar enviando o sangue, né? De estar bombeando o sangue para os ventrículos. Aí tem um certo tempinho, até porque o ventrículo tem que encher, não é mesmo? Então a gente tem aqui o despolarizou, saiu o sangue do átrio, foi para o ventrículo. Aqui é o tempo de enchimento do ventrículo, tem que esperar um pouco, o coração não pode sair bombeando os dois ao mesmo tempo, que isso daí já é fibrilação, né? E aqui, complexo QRS, né? Esse chamado nome aqui, é a despolarização do ventrículo. Tá bom? Então, o ventrículo se contraiu e enviou sangue para o restante do corpo, certo? Novamente, uma demora aqui até que a gente tenha a repolarização ventricular, que é basicamente o período ali onde o ventrículo está se enchendo novamente. Ele está relaxando, o músculo está relaxando. Pensem como despolarização, a contração muscular e repolarização quando tá dando aquele respiro, né? Quando o músculo está relaxando. O músculo, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, o coração também é um músculo, tá? Então, basicamente aqui, claro, né? Intervalo PR é importante para a gente saber o tempo que está demorando para esse átrio tá se desenchendo e enchendo novamente, né? O segmento PR é aquele tempinho de respiro que eu falei para vocês. Segmento ST ele é muito importante para a gente aqui identificar se tem algum tipo de distúrbio de repolarização do ventrículo. Aqui, muitas vezes, evidenciando um infarto, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Onda T a gente já falou. Onda U pode estar aparecendo, pode não estar aparecendo. Ela é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais complexa. Vamos deixar ela um pouquinho de lado, porque não vai fazer parte de uma interpretação básica. Lembra que o foco aqui é uma interpretação básica do ECG, certo? E o intervalo QT é basicamente todo o ciclo completo do ventrículo, né? Ele despolarizou e repolarizou, tá bom? Aí você deve estar perguntando, mas Fabio, e quando está a recuperação do átrio, né? Onde que está a repolarização atrial? Está aqui junto, né? Enquanto o ventrículo está despolarizando, o átrio está se repolarizando. Então a gente não consegue ver uma onda para isso porque ela está oculta aqui no meio, né? Lembra que a maior força que a gente tem no coração é a despolarização ventricular, é quando ele tem que fazer mais força para estar enviando, né, o sangue para todo o corpo, né? O tamanho do percurso que o sangue tem que fazer. Então tem que ser uma força bem relativamente alta. Esse slide aqui é para mostrar para vocês como que é feita a anotação do ECG, né? Basicamente a gente tem esses quadrados maiores aqui, né?
esse quadradão grande, que contempla 5 quadradinhos pequenos para a direita e 5 quadradinhos pequenos para cima e para baixo, né? Horizontal e vertical. E o que significam isso, né? Quando a gente está pensando aqui nessa folha na horizontal, aqui a gente está falando do tempo, certo? Então, a gente está falando do quanto está demorando, qual o período, quanto tempo está demorando para o coração fazer esse ciclo cardíaco. Enquanto para vertical a gente está falando aqui de voltagem ou amplitude, né? Que significa o quê? O quão forte, né? O quão alta estão essas ondas. Será que a gente tem algum tipo de interferência também nessa questão da a voltagem, né, do coração? Lembra que a gente está falando, né, porque a gente está falando de voltagem, a gente está falando de eletricidade do coração. Então, a unidade de medida são os milivolts, no caso aqui. Por que isso é importante saber, Fabio? Porque faz parte da calibração do nosso aparelho. O ideal é que a gente faça uma calibração aqui, ó, sempre pensando em 10 milímetros, tá? Então, geralmente calibrações de ECGs têm 5 e 10 milímetros, né? Então é importante que a gente faça sempre no de 10 milímetros, que é esse daqui, que ele vai contemplar 2 quadrados grandes. E aí do lado, né, quando você começa a fazer a leitura no ECG, a gente vai ver mais para frente, mas fica um negocinho mais ou menos assim, ó. Do lado, escrito cal em cima, que é de calibração. Então a calibração está em 10 milímetros, né? E aqui a questão do tempo. Então, a cada 5 quadradinhos, a cada 5 milímetros, a gente se passou 0,2 segundos de tempo, certo? Então, a cada 5 quadrados grandes, a gente tem 1 segundo. E aí que chega finalmente, né, na interpretação rápida do CG. O que a gente vai aprender aqui? A identificar o ritmo sinusal, se o ritmo tá ok. Vamos identificar a frequência cardíaca, se ela tá quanto aproximado que essa frequência cardíaca está pelo ECG, né, não olhando no monitor, e identificando padrões de condução, se tem algum tipo de condução equivocada, né, se não está correta esse padrão de condução. Bom, então como é que a gente vai fazer a interpretação desse ECG? Vamos lá. Espaços entre uma onda R e outra logo em sequência devem ter o mesmo tamanho para que o ritmo seja regular. Então, você pode fazer o quê? Aí se você tiver um ECG, para você treinar melhor ainda, se conseguir imprimir algum na internet, só colocar ECG, eletrocardiograma no Google, aparece um monte de exame lá para você imprimir. Você pode fazer o quê? Você pode pegar uma outra folha, né? Você vai fazer uma marcaçãozinha aqui e uma marcaçãozinha aqui, em cima dessas ondas R. Lembra que aqui essa pontinha aqui em cima se chama R, né? Complexo QRS. E você vai levando essa folha para todos os outros. E você vai vendo se os espaços estão iguais entre todas as ondas R, né? Teve um aumento, né? Teve uma bradicardia, né? O espaço ficou aqui entre essas duas ondas, né? O espaço ficou maior, por exemplo, chegou até aqui, né? O QRS fez aqui. Opa, a gente tem uma bradicardia, né? A gente tem um aumento ali e o ritmo não está tão regular. Ou se não, ela ficou mais curta. Às vezes você faz uma contagem, tá sempre essa distância, né? Essa distância, e aí chega uma hora que um QRS está aqui, mais ou menos. Então, a distância encurtou. Então, a gente teve uma taquicardia, no caso, se isso se manter, né? Mas a gente teve um não padrão, né? Esse ritmo está arrítmico, né? Ele não está rítmico, esse ritmo do coração. E aí, o que a gente vai fazer para ver a frequência cardíaca, né? Conte o número de quadradinhos entre uma onda R e a próxima, em sequência, e divida por 1.500 pelo número de quadradinhos encontrados. Isso vai dar a nossa frequência cardíaca. Então, vamos contar. Ó, lembrando que cada quadrado grande, né, vão ter 5 quadradinhos. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui já está no 18, então a gente tem 17 quadradinhos, né? Quadrados pequenos aqui. Então a gente vai fazer o quê? 1.500 dividido por 17. O que vai dar para a gente aqui aproximadamente 88. 88 e alguns quebradinhos. Então 88 batimentos por minuto nesse paciente. Então, essa é a frequência cardíaca. A gente consegue fazer essa anotação. Existe um outro meio também que a gente utiliza os quadros grandes, né, onde a gente vai fazendo diminuição, então 300, 150, 75, a gente vai diminuindo esse valor até se aproximar do valor da frequência cardíaca. Também é um ótimo método, mas eu particularmente utilizo esse daqui, eu acho que ele
um pouquinho mais preciso do que esse de divisão. Beleza, tópico 2. Vamos ver se o ritmo está sinusal ou não. Né? Frequência cardíaca a gente aprendeu, a gente já viu se o ritmo está rítmico ou arrítmico e determinamos a frequência cardíaca do paciente. Sequência, vamos ver se o ritmo está sinusal. E o que é isso? Um ritmo sinusal, um ritmo cardíaco normal, a gente tem que dar uma olhada na onda P, então o nosso foco aqui vai estar para a onda P, e ela tem que estar para cima, né? Ela tem que ser positiva, que a gente fala em D1, D2 e AVF, e negativa para AVR. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. D1 está aqui, onda P tá bonitona aqui, ó, lindona, grandona, para cima, positiva, né? Eu apontei, mas ela tá aqui, ó, para positiva. D2, ela também tem que estar positiva. Então, show, tá bonitinha. Tá pequenininha aqui, é verdade, tá um pouquinho mais complicada, mas também tá positiva. AVF, né, dos pés aqui, Furt. Então, também tá aqui. Aí você deve estar pensando, Fabio, ela tá um pouco cerrada, mas tá positiva, certo? E tem que estar em AVR para baixo. A AVR está aqui, ó, ela para baixo, como ele disse, né? Aí você deve estar pensando, mas por que o AVR está para baixo? Lembra que, né? A gente está falando de D1, os Ds, né? São as diferenças aqui. Se vocês quiserem, inclusive, deixem aqui para mim nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo explicando o que significam cada uma dessas derivações do ECG. Né? Às vezes pode ser que tenha alguém que não conheça, não entenda o que significam essas derivações. Eu acho que seja interessante, né? Talvez aqui a gente deva até um passo a mais, né? Mas de forma bem rápida e superficial. D1, D2 e D3 é a diferença entre braço direito com perna com braço esquerdo, braço esquerdo com perna esquerda, diferença com o braço direito. Então a gente faz esse triângulo, né? Esse triângulo de Einthoven, que a gente chama. Então esses são os Ds. AVR, AVL e AVF são as derivações. Então AVR, braço direito, AVL, braço esquerdo, AVF, pé esquerdo. Certo? A perna esquerda. E V1, V2, V3 são aqui as derivações pericordiais, né? Até V6, né? V7, V8, V9, se a gente quiser fazer dorsal, nas costas do paciente. Então, o AVR, ele é a única derivação que está do lado direito. E o coração está apontado para onde? O eixo cardíaco é para a esquerda, né? Então, ele está contra, ele está para trás. É como se a gente tivesse uma câmera nas costas de alguém, né? Você está olhando o coração por trás, você está olhando pelas costas do coração. Então, vai ser negativo. As ondas relativas, você pode ver até o próprio complexo QRS aqui, ele está para baixo, ele está negativo. Porque você está olhando tudo ao contrário, você está olhando de trás. Né? Ele refletiu como se fosse um espelho para a gente. Né? Ele refletiu como se fosse, de fato, um espelho para a gente. Então, a explicação é essa, tá? Você está olhando de trás, então as ondas vão ser negativas. O terceiro tópico que eu falei para vocês que a gente vai abordar vai ser ver se tem algum tipo de padrão de condução errado. Eu trouxe aqui para vocês um bloqueio atrioventricular de segundo tipo, onde a gente vai interpretar de uma forma bem rápida aqui, né? Lendo aqui a explicação, né? O intervalo PR, né? Lembra que é aqui do início da onda P até o complexo QRS, aqui, ele tem que ter ele diz, né, entre a contração atrial e a contração ventricular, né, ele faz todo esse ciclo de contrações, ele dura cerca de 120 a 200 milissegundos, ou seja, entre 3 a 5 milímetros, de 3 a 5 quadradinhos. Alterações nesse intervalo podem indicar bloqueios na condução ou repolarização precoce. Então, o sinal elétrico que está saindo ali do nó sinusal pode estar demorando demais para chegar. Né? Ele pode estar tendo algum bloqueio nesse caminho. Então, vamos fazer aqui essa análise. Né? Ó, vamos lá. Começou a onda P, ó, desceu aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos, show, QRS. Mesma coisa, aqui onda P, 1, 2, 3, 4, 5, ó, já aumentou. Daqui para cá aumentou espaço, tá? Então, mas tá ok ainda. Aí vamos lá, onda P, terminou onda P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, ó, que já tá começando a ter problema. Até uma hora que veio, ó, onda P, cadê o QRS? Não teve. A gente tem um bloqueio atrioventricular de segundo tipo, de segundo grau. Aí aqui a gente já tem uma onda P, ó, 1, 2, 3, 4, QRS. 1, 2, 3, 4, 5, ó, já está aumentando de novo até uma hora que de novo vai acontecer isso daqui, vai ter uma onda P isolada sem um complexo QRS, certo? Então esse, claro, é grotesco, é, né, uma alteração que você fala, meu Deus, né, é óbvio que está alterado. Sim, né, é óbvio que está alterado, todavia é bom, é fácil da gente explicar, né, é fácil de vocês conseguirem visualizar. Isso é uma coisa fácil da gente ver,
bate o olho no ECG. Então, vejam que toda essa análise que eu falei para vocês aqui, a gente consegue, claro, com treino. Não estou exigindo que você assistiu esse vídeo, a partir de agora você, em menos de 1 minuto, vai fazer essa avaliação. Não, né? Tem que treinar, tem que pegar, fazer muito ECG, analisar ECG, conversar. Se você tiver boa amizade com os cardio, com o enfermeiro cardio, mano, conversa com eles, tira dúvidas, porque ajuda demais. E fazer essa interpretação rápida é essencial, como a gente falou lá no início. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor, espero que vocês consigam agora fazer um bom exercício aí de leitura, de interpretação de um ECG de uma forma rápida. Se você quer esse material que eu usei na aula aqui, esses PDFs, é só você participar do nosso grupo no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Participando lá no nosso grupo Private, né, Private Club, você consegue ter acesso a todos os slides que eu uso aqui na aula, inclusive, vez ou outra, algum material extra que a gente lança. Os participantes lá do grupo também sempre mandam documentos, sempre mandam alguns livros em PDF, então é um grupo onde você vai ter ali, você pode tirar dúvidas também se você quiser lá no grupo, certo? Então só segue lá que aí você vai ter acesso a esses slides para download. E novamente, lembrando, se você ainda não foi inscrito ou inscrita aqui no canal, por favor, já clica aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Tenho certeza que você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de todos os outros que tem aqui no canal. A gente tem vídeo 2 vezes por semana de aulas ou vlogs e também aos sábados o nosso podcast. Então é isso, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.